Ouvi, pois, esta parábola da figueira: quando já os seus ramos se tornam tenros e brotam folhas, sabeis que está próximo o verão. Igualmente, quando virdes todas essas coisas, sabei que ele está próximo às portas. Diante desse cenário mundial que nós estamos vivendo hoje, cabe uma pergunta para nós, cabe uma indagação para a gente fazer hoje: a que tempo estamos do fim? Estamos, irmãos, vivenciando hoje um acontecimento global que tem abalado o mundo. As pessoas já se perguntam, as mídias fazem esse questionamento: o que será da humanidade após o coronavírus? Há uma expectativa de um novo ciclo que está prestes a se manifestar. E quando a gente analisa esse cenário mundial que está acontecendo aí nos nossos dias, quando a gente começa a analisar pelas escrituras, quais são as evidências que vêm à nossa mente, irmãos? O que brota na nossa alma? Será que não estamos perto do arrebatamento? Vocês acreditam nisso? Será que não estamos próximos da vinda do Senhor Jesus? O que precisa acontecer? O que vai acontecer? O que aconteceu? O que está faltando acontecer? E diante de tudo isso, cabe uma pergunta para nós: que tipo de cristão nos convém ser? Será que a gente pode ainda ser aquele tipo de cristão descompromissado, sem buscar o compromisso que Deus requer de nós? Que atitude devemos tomar diante desse cenário, diante do que a Bíblia nos aponta, nos ensina? E nessa noite eu quero que nós venhamos buscar a resposta através da palavra de Deus. E nós lemos Mateus 24:32. Jesus está revelando algo que é importante que nós venhamos ficar percebido. Ele está dizendo: aprendam a parábola da figueira. O que Jesus nos ensina através desta árvore? O que Jesus vai nos mostrar? Que figueira é essa? Qual a intenção, a atenção que nós devemos dar à figueira? Nós vamos ver na Bíblia Jesus falar duas vezes sobre a figueira. Primeiro, Jesus contou essas duas parábolas sobre a figueira. Você vai encontrar em Lucas, se você quiser abrir, capítulo 13, versículos 6 e 9, sobre a figueira infrutífera. A finalidade dessa parábola é para que a gente olhe para dentro de nós, para que a gente faça uma autoanálise da nossa vida. Como é que nós estamos? Que nós façamos uma avaliação pessoal, que nós possamos analisar o nosso relacionamento com Deus, a nossa vida espiritual. Dentro dessa parábola, Jesus fala acerca dos frutos. Quais são os nossos frutos? Que frutos estamos dando? Frutos que louvam a Deus, que exaltam ao Senhor, frutos que engrandecem o nome do nosso Deus. Depois dessa parábola, Jesus vai falar de novo sobre a figueira, e foi o capítulo que a gente leu, no versículo que nós lemos, para que a gente venha, através dessa parábola. A primeira, Jesus falava: olha, a figueira que não dá fruto, o pai faz o que? O pai corta. Olhe para dentro de você, como é que está a sua vida? Você está dando os frutos? Como é que está a tua alma? Como é que está o teu coração? Segundo, olhe o panorama que está acontecendo ao seu redor. Olha, que figueira é essa? Por que Jesus quer mostrar essa outra figueira para nós? Para que a gente venha reconhecer os tempos. No Oriente, irmãos, a manifestação da figueira pronunciava o verão. Uma nova estação estava chegando. Mas antes de Jesus contar essa parábola, ele disse que já tinha alguns acontecimentos que estariam acontecendo. Abra a sua Bíblia aí, deixa aberta aí. Olha o que Jesus vai dizer no versículo capítulo 44. Ele vai dizer, versículo de número 29: e haverá aflição naqueles dias, o sol escurecerá, a lua dará sua luz, as estrelas cairão do céu, as potências. Diz mais aqui, não, é anteriormente, vamos lá, versículo de número 6: ouvireis de guerra, rumores de guerra,
no século passado, meu irmão, o que teve de guerra nesse século também, guerras e rumores de guerras. Mas não se assuste, porque é mister que tudo isso aconteça, mas ainda não é o fim. Porquanto ainda se levantará nação contra nação, quantas nações se levantaram contra outras nações. Haverá fome, nós vimos isso aí, estamos percebendo e vendo isso aí, pestes, terremotos em vários lugares. Mas todos esses acontecimentos que reverberaram, que se multiplicaram, que aconteceram simultaneamente desde o século passado, e nós estamos vendo na televisão, a coisa mais fácil a gente ver isso, é ou não é, irmãos? Isso ficou natural para nós. Mas Jesus disse: isso não é o final, isso é o princípio, é só o começo das coisas que iriam acontecer. Aí Jesus vai falar mais: vão surgir falsos profetas, a iniquidade vai se multiplicar, o amor vai se esfriar. Aí Jesus vai dizer: antes de tudo isso, acontecendo tudo isso, eu quero mostrar para vocês algo que vocês têm que estar atentos. A figueira está brotando. E que figueira é essa? É a nação de Israel, irmãos. Mas o que é interessante é que a Bíblia manda a gente olhar para Israel. Jesus passou 3 anos trabalhando para tentar conseguir resgatar Israel, que Israel desse o fruto. E ele vai e diz: olha, quanto tempo, Jerusalém, tanto tempo você não é conheceram aqui o dia da visitação de vocês. Eu quis juntar vocês como a galinha coloca debaixo dos braços, mas vocês não compreenderam. Eu, porém, vos digo que de agora em diante vocês não me verão mais, até que do alto vocês digam o quê? Baruque, Rabá, Bechem, Adonai. Bendito é aquele que vem em nome do Senhor. Jesus estava falando sobre isso, e os discípulos olharam o templo, e Jesus disse: não ficará pedra sobre pedra. É onde eu quero chegar aos irmãos. Olha a importância da palavra de Deus e como Deus cumpre a sua palavra. Jesus disse que Israel ia ser destruída, e no ano 70, só relembrando aqui, terça-feira eu já falei sobre isso, o imperador Vespasiano, Tito Vespasiano, invadiu Jerusalém, quebrou os muros de Jerusalém, destruiu a cidade, quebrou o templo que Salomão tinha feito, e depois Herodes fez, quebrou todo o templo. Restou apenas uma parte da parede que nós conhecemos hoje como, quem sabe aí? Os muros das lamentações. E Jesus falou que haveria tudo isso. Depois Jesus disse lá em Oséias, dizendo que espalharia eles por todo o mundo. Depois ele traria novamente eles para estarem novamente colocados de novo na sua nação. Aí o que aconteceu, irmãos? Em 1900, falei sobre isso aí, passou do ano 70, 1903 anos, passou a nação de Israel espalhada em todo o mundo, não perdeu a identidade, não perdeu a língua. Até hoje eles falam hebraico lá, sabia? Que tem um hebraico falando lá ainda até hoje. Não perderam as leis, não perderam os costumes, não perderam as suas raízes, a sua cultura. Como é que pode uma nação ficar 1903 anos espalhada em todo o mundo e não ter se perdido, não ter perdido a sua cultura e a sua identidade? Por que não se tornaram americanos, brasileiros, japoneses, espanhol, francês, italiano? Porque Deus tem uma promessa sobre esse povo. E em 1939 aconteceu justamente isso. Eles foram, irmãos, totalmente dissipados, espalhados. Mas escute, antes dos últimos tempos, Jesus falou que haveria guerra, rumores, terremoto, nação contra nação, reino contra reino, falta de amor, iniquidade se multiplicando. Falou de surgimento de falsos profetas, terremotos, vários lugares. Mas existe um sinal, que é esse sinal que é crucial na eminência da volta de Cristo. É a restauração de Israel. Esse é a figueira. Escute isso, eu estava estudando, irmãos. Passei a noite toda estudando sobre isso, não dormi.
Em 1888, eu não estou dizendo 1988, eu estou dizendo o quê? 1888. O teólogo, professor de teologia, S.W. Watson, ele ensinava sobre escatologia. E ele já dizia em 1800 e quanto? 88, que para Jesus voltar tinha que acontecer três coisas. Olha, 1888 não tinha começado nem a Primeira Guerra Mundial, nem a Segunda Guerra Mundial. Ele disse: três coisas tinham que acontecer. A primeira, os judeus teriam que retornar a ser uma nação, tinham que voltar a ser uma nação, a terra prometida. Meu irmão, impossível. Ele não tinha de maneira nenhuma representatividade política, não tinha um exército, não tinha um local geográfico, era impossível isso acontecer, meu irmão. Mas na Segunda Guerra Mundial, eles foram exterminados praticamente, mataram mais de 6 milhões de judeus. Tentaram, o antissemitismo chegou, cresceu, tentaram acabar com os judeus, mas a Bíblia diz que Deus ainda iria poupar os remanescentes, ainda deixar ainda aquela nação, porque ela foi eleita, escolhida por Deus para ser a pedra sobre este mundo, uma pedra que ia ser peso, diz Oséias. E escute, irmãos, depois da Segunda Guerra Mundial, olha, no meio da Guerra Mundial, em 1942, navios chegavam, você não vê hoje, né? O pessoal fugindo das guerras, e eles tentando entrar em alguns outros países, e aí eles colocam uma barreira, que chama-se os refugiados, não deixa o povo entrar. Aconteceu isso em Israel, o povo queria ir ao país, e ninguém aceitava eles não entravam em outros lugares. E aí terminou a Segunda Guerra Mundial. Falei semana passada sobre Ezequiel ter visitado a Segunda Guerra Mundial em visão. Quando Deus tirou Ezequiel, no capítulo 37 diz lá: me levou em espírito a um vale cheio de ossos sequíssimos. Nós falamos sobre isso semana passada. Ezequiel chegou naquele vale cheio de ossos, e aí ouviu a voz de Deus dizendo: Ezequiel, esse povo, esses ossos podem ressuscitar. Ezequiel disse: olha, Senhor, tu sabes, tu que vai dizer isso. Aí ele começou a ouvir barulho, de repente os ossos começaram a se juntar. Depois ele viu carne, neve entrando ali. Era Deus dizendo: ó, eu vou levantar eles politicamente, eu vou levantar eles militarmente, eu vou levantar eles também geograficamente. E se levantou, e ele disse: pode ressuscitar. Senhor, tu sabe. Aí Deus disse: profetiza, Ezequiel, profetiza, meu irmão. Deus está precisando de profetas. Usa a tua boca, meu irmão. Para de falar de coronavírus, fala que você é servo de Deus. Profetiza sobre essa nação, profetiza sobre este mundo. Deus espera isso de você. E a Bíblia diz que Ezequiel profetizou. Aí eu falei semana passada, depois da Segunda Guerra Mundial, quando eles abriram os campos de concentrações, eles viram as valas cheias de ossos de judeus secos, mortos, caídos ali naquelas valas. Aí quando eles abriram os celeiros, os que estavam lá no centro nos campos de concentrações, saíram judeus, magros, seco, esquelético. E aí ninguém queria receber esse pessoal. Aí a ONU, em 1948, disse assim: olha, nós vamos dar uma terra para esse povo. Irmãos, para você entender o que eu estou dizendo, está com o lenço aí, pastor Lavo? Abra o teu lenço aqui, assim, eu vou abrir aqui o meu aqui. Assim o meu, está aqui o meu, olha o tamanho do meu. Está com o lenço aí? Traga o teu de óculos aí. Pega isso aqui. Isso, pega também, traz. Escute onde eu quero chegar. Pega isso aqui, pastor Lavo.
Junta aqui comigo. Junta tudo, os lenços, tudo. Querido, se você for olhar no mapa, Israel é deste tamanho. Qual é o maior aqui? O menor aqui qual é? É isso aqui, não é? Israel no mapa é deste tamanho. Insignificante. E eles tentam acabar. Deram um pedaço de terra para Israel. 80% dessa terra era deserto. Mas eles foram para lá. E a ONU, em 1948, houve um empate. Aí teve um representante, um secretário nosso, o Oswaldo Graça Aranha, faltava dar um voto de Minerva, e ele disse sim. E a Israel recebeu esse pedaço de terra tão pequeno, irmãos. E eles fazem questão disso. Pode voltar, meus queridos. Aí o que aconteceu, irmãos? Israel voltou a ser nação. E já dizia o S.W. Watson, o professor teológico, em 1888, precisavam os judeus voltar a ser nação. Precisavam todos eles voltar para a terra prometida. Irmãos, olha, ainda que eles viessem ser nação, mas podiam vir para a América Latina, podiam vir para a América Central, podia ir para a Europa, para a África, para a Ásia. Não. Deus disse: eu espalharei e trarei novamente para esse lugar. Vocês estão entendendo essa palavra, irmãos? Depois, aos olhos humanos, aquilo que era impossível, eles voltaram. E aí ele tinha outra coisa. Além disso, para Jesus voltar, Jerusalém precisa estar sob o controle de Israel. Escute, irmão, Jerusalém é importante para as maiores religiões aqui dessa terra. Ela é importante, querido, para o cristianismo, porque lá foi onde Jesus foi crucificado e ressuscitou. É o berço do cristianismo. As três maiores religiões. Lá também, querido, é o berço dos muçulmanos, querido, porque eles acreditam que foi lá que o profeta Maomé peregrinou, depois de passar por Meca, Medina, e aí se encontrou com Jesus, e foi para o céu junto com Jesus Cristo. E lá também Jerusalém é onde os judeus têm como cidade de Deus. Além disso, tanto os judeus como os palestinos têm a percepção que lá foi começado o paraíso. A inauguração do paraíso da terra começou ali. E nesse mesmo lugar, Jerusalém tem um monte, o monte lá do Meca, que é para os palestinos, os islamistas, o Islã, os seguidores de Maomé, o judaísmo também. Mas precisava estar lá no poder de Israel. Israel recebeu umas terras, mas Jerusalém ficou internacionalmente para toda a humanidade. 1967 se juntou, já falei isso, várias nações para enfrentar Israel, conhecida a Guerra de 6 Dias, Cisjordânia, Egito, Síria, Iraque, Kuwait. Todas essas nações juntaram-se para enfrentar Israel. Israel venceu e tomou a faixa de Gaza. Anexou todos esses países, a colina de Golã, que pertencia à Síria. E foi nesse período que eles assumiram o controle inteiramente de Jerusalém. E anexou oficialmente como Jerusalém, a capital de Israel. As Nações Unidas não aceitaram isso. Até hoje não aceitam. No ano passado foi que, em 2018, Donald Trump botou a embaixada americana lá
em Jerusalém, porque todas as embaixadas são em Tel Aviv, porque não querem admitir que Jerusalém pertence a Israel. E é isso, irmãos, antes, sei quantos anos antes, eles esperavam, isso precisa acontecer, meu irmão, e agora isso já é uma realidade. Israel já brotou, querido, e quando ela brotar, sinaliza que está chegando o verão, que está chegando uma nova estação. Vamos olhar o cenário mundial em 2010, irmãos. Em 2010, quem ouviu falar da Primavera Árabe? Começou lá na Palestina, lá no mundo árabe, um evento. Em 2010, todo mundo se levantando, os países se levantando contra os ditadores. Começou lá a Primavera Árabe. Depois da primavera vem o quê? O verão. Vem o verão. E trouxe transformações para o Ocidente. E Jesus falou o seguinte: aprendam, pois, essa parábola da figueira. Quando os seus ramos já se tornam tenros, pronto as suas folhas, saibam que está próximo o verão. Jesus está usando esse símbolo para dizer para nós que nós temos que estar preparados. A figueira que estava seca, que estava morrendo, já foi levantada, já foi colocada no lugar. A gente precisa, irmãos, entender que Jesus já está às portas, Ele já está voltando. As folhas já começaram a brotar, e diz, quando ela começar a dar os seus frutos. Irmão, deixa eu te dizer, o prêmio Nobel, de 800 prêmios Nobel que nós tivemos no século passado, desta década para cá, desse século para cá, 200 e poucos eram só vindo de Israel, todos judeus. Israel, a agricultura, eles estão exportando a agricultura. É o melhor exército, a melhor polícia secreta Israel, tecnologia avançada, armas de guerras que eles conseguem, que é isso, está dando o seu fruto. Meu irmão, abra os olhos agora, Jesus está voltando, queridos irmãos. Jesus está falando, a figueira começa a brotar. Se está brotando, sabeis que está próximo a sua vinda. Aí o que Jesus vai dizer? Quando ela começar a brotar, leia aí o versículo, irmão. Abra aí, Mateus 24. Vamos lá. Igualmente, quando vides todas essas coisas, sabei o que, irmãos? Que Ele está próximo, que o fim está próximo. E Ele vai dizer outra coisa. Vamos ainda, queridos, vamos voltar ainda, versículo 34. E em verdade vos digo, que não passará o que, irmãos? Esta geração. Que geração é essa que Jesus está falando? Ele está falando da geração que começou em 1948 a brotar os judeus lá em Israel. Não passará essa geração. Essa geração que ele está se referindo à geração da figueira. Quando ela começar novamente, é o início de uma geração, o início. E irmãos, e aqui a gente diz, qual é a idade de uma geração? De uma geração para outra. Mas Deus vai nos dar algumas diretrizes. Abra sua Bíblia no Salmo 90, versículo 10. Diz que a vida, a duração da nossa vida é de quantos anos? 70 anos. E alguns, não são todos, pela sua robustez, pela sua genética, pela sua estrutura óssea, pela sua composição física, chega até os 80. O melhor dele, que ele vai usufruir agora, quando ele vai ficando velho, o que ele vai ter de fruto, o melhor é o que? Canseira e enfado, pois passa rapidamente. Hoje, irmãos, você vê a pessoa vai chegando com 70, 80 anos, 70 anos, 65, é todo remendado, é um remédio para pressão,
o outro para diabetes, o que mais? O outro para colesterol, é que você usa? Nada. E vai, colírio, glaucoma, é todo remendado. E aí essa geração, irmãos, brotou em 1948, com a restauração do Estado de Israel. Começou a produzir de novo, tornaram a brotar folhas, e isso aconteceu. Ele está dizendo: quando vocês virem essas coisas, que coisas são essas? Israel, as coisas que acontecem no mundo, está próximo, ele está à porta, não passará esta geração até que aconteça a palavra do Senhor. Ele foi bem enfático. E que coisas são essas? Ele vai dizer, meu irmão, que está comum aos nossos olhos. Eu falei logo no começo do preâmbulo que a gente vê que simultaneamente você muda o canal, você tiver várias vezes, você bota na internet simultaneamente terremotos, as dores de parto. Bastou terremoto, sempre existiu. Irmãos, entenda, a ciência diz, os estudiosos diz que as intensidades e o tempo era diferenciado. Jesus vai comparar com as dores de parto. Exemplo, a mulher, quando ela vai ter uma criança, ela tem uma dor pequena, deu uma dorzinha aqui, 2 horas, 3 horas depois, outra dor, 2 horas depois, uma dorzinha mais forte, outra dor, uma hora depois, outra dor mais forte, e vai ficando, diminuindo o tempo e aumentando a intensidade. Jesus estava falando sobre isso, e a gente vê, irmãos, terremotos, e de repente as escalas vão aumentando cada vez mais de terremotos, as catástrofes aumentando cada vez mais. O que é isso? Jesus está dizendo: quando vocês virem esses sinais aí, mudança que a gente vai vendo na terra, pandemias, olha aí, uma pandemia, irmãos, mundial. Nós estamos no século 21, tecnologia, a ciência avançada, nós nos jactamos, nos orgulhamos de ser a geração de maior conhecimento, de ter a maior tecnologia. Estamos no tempo da cibernética, o tempo da informática, mas o homem ainda sucumbe diante de um vírus. E as consequências? Mudança no comportamento do ser humano, depressão, as doenças da alma, síndrome de pânico. Mas não é só isso não, irmão. Abra a sua Bíblia em Apocalipse, vamos fazer algo expositivo aqui. Capítulo 12, Apocalipse, capítulo 12. A Bíblia fala, querido, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Olha o que é que diz, capítulo 12. E viu-se um grande sinal no céu, uma mulher vestida de sol, tendo a lua debaixo dos pés, e uma coroa de 12 estrelas sobre a sua cabeça. E estava grávida com dores de parto, e gritava com ânsia de dar luz. E viu-se outro sinal no céu, e eis que era um grande dragão vermelho, que tinha 7 cabeças, 10 chifres, sobre cabeças 7 diademas. A sua cauda levou, pois, a si a terça parte, está falando do diabo, a terça parte do céu, e lançou sobre a terra. O dragão parou diante da mulher que havia de dar luz, para que, dando ela a luz, lhe tragasse o filho. Primeiro, irmãos, ele tentou impedir que essa mulher desse luz. Depois deu luz. Que luz é? Quem foi que ela deu a luz? Um filho, um varão. Quem era esse filho? Quem era esse varão? Quem sabe? Jesus Cristo de Nazaré, a qual vai reger todas as nações com vara de ferro. E o seu filho foi arrebatado para Deus, e o seu trono, e para o seu trono, Jesus foi arrebatado, ressuscitado para Deus. E a mulher fugiu para o deserto, onde já tinha preparado por Deus, para que ali fosse alimentada durante 1270 dias, a igreja do Senhor Jesus. E houve batalha no céu. Aí ele volta. Isso aqui não está numa cronologia não, irmãos, porque Deus, para Deus, nós temos ontem, hoje e amanhã. Para Deus, tudo é agora. Eu sou, tudo é simultaneamente.
Aqui não tem uma cronologia. Aí ele volta lá para o passado. Houve batalha no céu, Miguel, os arcanjos, e de repente não prevaleceu o dragão e os seus anjos, nem mais achou o seu lugar no céu. Foi precipitado aqui na terra a antiga serpente. Lembra que era só uma serpentezinha, porque só tinham dois pecadores, Adão e Eva. Aí a serpentezinha, mas agora ele vai dizer: a serpente, o grande dragão agora, de tanto pecado que ele se alimenta, de tanto pó que ele come no meio dessa terra, que ele se alimenta. Olha o que acontece, irmãos. A Bíblia diz que essa serpente se transforma no grande dragão, que engana todo mundo. Ele foi precipitado na terra, seus anjos foram lançados com ele, e ouviu a grande voz. Escuta, a voz: agora é chegada a salvação, a força e o reino do nosso Deus. Mas ele vai dizer: ai dos que estão aonde, irmãos? Na terra. Versículo 12. Pelo que alegrai-vos ao céu e vós que nele habita. Ai dos que habitam na terra e no mar, porque o diabo desceu a vós e tem grande ira, sabendo que tem pouco tempo. O diabo está, irmãos, vindo com força total. E quando o dragão viu que foram lançados na terra, perseguiu a mulher que dera luz ao varão, e foram dadas à mulher 2 asas de grande águia, para que voasse para o deserto, no seu lugar, onde é sustentada por um tempo. Metade de um tempo fora vista da serpente. Como a serpente não encontrava a igreja verdadeira, porque a serpente não consegue ver, o diabo não sabe quem é a igreja, ele não consegue ver. A igreja está escondida aonde? Debaixo das asas do Altíssimo, do sangue de Jesus. O que foi que ele fez? Olha aí, irmãos, o versículo 14. Olha o que ele fez. Não, versículo 15. E a serpente lançou da sua boca atrás da mulher, como ele não encontrava, água como um rio, para que pela corrente a fizesse arrebatar. E não é isso que o diabo está jogando? Sujeira, sujeira, sujeira. Ô irmão, não é assim não? Você vai lavar a casa, as poeirinhas que estão no canto, a sujeira, você pega um balde d'água, não é assim ou não é? Você joga água, tudo que está escondido você arrasta. É a mesma coisa que o diabo está fazendo. E foi dada à mulher 2 asas, para que ela fosse sustentada por um tempo, e tempos, e a metade de um tempo, 3 anos e meio. A serpente lança, a terra ajudou, a terra abriu a boca e tragou o rio, e o dragão lançaram na sua boca. Escute, irmãos, o diabo sabe que pouco tempo resta. Muita gente diz: pastor, olha, depois desse coronavírus, ouviu isso? Vai ter um avivamento na igreja. Tu ouviu falar isso aí que eu falava? Ouviu, evangelista? Vai ter um avivamento. Eu não acredito nisso, irmão. Vocês acreditam nesse avivamento? Eu não acredito. Eu acredito que vai ficar mais frio. A igreja, podia vir para a igreja, já não vinha. Era ou não era? Imagina agora, irmãos. Vai ter essa desculpa de dizer: não, ainda pode o vírus estar solto por aí. Gente está esfriando, gente está desanimando, gente vão chegar à conclusão: precisa mais de igreja não, precisa congregar não, isso aí não tem mais necessidade disso não. Irmãos, e o diabo está cada vez mais atrapalhando, fazendo essa situação, derramando lama, esfriamento. Com esse esfriamento, o que vai acontecer? Uma pessoa fria, vem a apostasia, a pessoa vai ficando incrédula. Depois disso, o aumento da iniquidade. Aí, com o aumento da iniquidade, vem o espírito do antediluviano, que era aquele povo que estava lá na época de Noé, antes do dilúvio se manifestar. Diz que as pessoas se casavam e davam-se casamento. É verdade ou não é verdade isso hoje? As pessoas casam não sei quantas vezes. Uma vez, não deu certo aqui, vamos separar, vamos para outro. Vamos dessa aqui, vamos para outro. Casa-se, dão-se casamento. Aí ele vai dizer, irmãos, aqui, que quando chega esse momento do comportamento, dão-se em casamento, a violência vai crescendo, assustador. As pessoas estão matando ou não estão matando por besteira, irmãos?
Estamos vendo isso. E Jesus vai dizer: quando vides todas essas coisas, sabeis que está próximo o fim, que está próximo a vinda do Senhor. Abra sua Bíblia, Mateus de novo, capítulo 24. Estamos aqui numa palavra de estudo, de ensinamento, de esclarecimento do que está acontecendo. Olha o recado de Deus para nós, versículo 36. Porém, aquele dia e hora, ninguém sabe, nem o Filho, mas unicamente meu Pai. Jesus disse: olha, eu não dou autoridade de vocês saberem a hora, não dou autoridade de vocês saberem o dia, mas eu dou autoridade de vocês perceberem o tempo, de vocês analisarem, de vocês perceberem o tempo da vinda do Senhor. E que tempo é esse? Está próximo, está às portas, está às portas. No dilúvio, irmão, ele vai dizer: e como foi nos dias de Noé, versículo 37, assim também será na vinda do Filho do Homem. Noé passou 120 anos pregando, preparando a arca, avisando: o dilúvio vai vir, o dilúvio vai vir, o dilúvio. Acreditaram? Ninguém acreditou. Ninguém colocou essa palavra como verdade, como fidelidade. Vai dizer ainda as Escrituras que as pessoas zombavam de Noé, não acreditavam, até que veio o dilúvio de uma forma que eles não esperavam. Enquanto Noé preparava a arca, as pessoas estavam: pastor, tem tempo de ir para a igreja não, pastor, se ocupando com isso, se ocupando com aquilo, casando-se, dando-se em casamento, vamos vender isso, vamos comprar isso, eu não tenho tempo, pastor, não, as pessoas: não, eu tenho medo, irmãos, quem está entendendo isso aí? Até que veio o dilúvio e levou a todos. Assim também será a vinda do Filho do Homem. Estarão quantos no campo? Dois no campo. E vai ser simultaneamente. Dois. Um crente e um descrente. Um será levado e o outro ficará. Você vai levar? Você vai ou vai ficar, irmão? Vai ou não vai? Um será levado e outro ficará. Dois na cama, dormindo, um será e o outro simultaneamente. No Japão de dia, no Ocidente de noite, no Japão de dia. Aí o que acontece? Um será levado e o outro será deixado. Aí ele vai falar algo aqui: mas considera isso, vocês aqui. Estando, vigiai, pois, que não sabeis que horas há de vir o vosso Senhor. Você não sabe a hora, sabe a hora? Sabe o dia? Mas dá para entender que vai ser por esses dias? Dá para entender que vai ser por esse tempo? Que Jesus está voltando? Se prepare. Se prepare. A minha esposa sempre diz: eu estou esperando o arrebatamento. Nós estamos esperando o arrebatamento. Não estamos esperando morrer. Tem gente que está esperando o coronavírus. É verdade. Todo tempo esperando o coronavírus. Irmão, para de assistir esse negócio de coronavírus, irmão. Para com isso. Assista a minha live. Vocês viram lá em casa como é que ficou lá? Pois é, assista lá da minha sala lá, vocês vão vendo lá. Tá? Sala bonita ou não é bonita a sala? Pois é. Sai do coronavírus. A Bíblia vai dizer, queridos irmãos, que nós temos que estar atentos, queridos irmãos. Não sabeis que hora há de vir, mas considera isso. Coloca, pondera. Se o pai de família soubesse quando vigia, que vigília da noite, qual a hora ele não ficava vigiando? Não ficava não, Daniel? Um pedaço de pau aqui dizendo: vou esperar esse ladrão. Nessa hora ele chega. Eu vou esperar ele agora. Jesus está dizendo: por isso estáis percebido, porque o Filho do Homem há de vir de novo, a hora que você nem pensa,
nem passa pela sua cabeça, nem imagina. E eu termino dizendo: quem é o servo fiel e prudente que o Senhor constituiu sobre a sua casa para dar sustento ao seu tempo? Quantos obreiros que Deus constituiu para trazer alimento para a sua casa então nem mais aí com a obra de Deus? É ou não é assim? Largaram a mão, pegaram, voltaram seus barcos de novo. E Jesus vai dizer: quem é o servo fiel que Deus constituiu para cuidar da casa dele, para dar o sustento? Mas eu quero dizer que bem-aventurado é aquele servo, quando o Senhor vier, achará ele servindo ao Senhor. Quando Jesus voltar, tem corona, não tem corona, tem problema, não tem problema, tem dificuldade, não tem dificuldade, bem-aventurado aquele servo, quando o Senhor vier, achar servindo ao Senhor. Em verdade eu vos digo que porá sobre todos os seus bens. Mas não termina aí. Porém, se aquele mau servo disser consigo: é igual de Jesus voltar, não é agora não, estou preocupado com isso não tem nem perigo de Jesus voltar agora, o meu Senhor tarda vir, ainda dá para me aproveitar essa vida aqui, ainda dá para mim fazer muita coisa aqui. Virá o Senhor daquele servo no dia em que ele nem espera, a hora ele nem sabe, e vai separar e destinar a sua parte com os hipócritas, e lá haverá o quê? Pranto e ranger de dentes. Coloquemos em pé. Pranto, ranger de dentes. Por isso, igreja do Senhor Jesus, é hora de estarmos atentos daqui às palavras do nosso Deus. É hora de ficarmos cada vez mais atentos à voz do Senhor Jesus. Um dia Ele voltará.